A própria Bíblia diz em Isaías, em Eclesiastes, em Provérbios, sobre a gente ter cuidado com o que as pessoas falam ao nosso respeito, com que as palavras que as pessoas lançam ao nosso respeito. Acho que em Eclesiastes que fale para a gente não ouvir, não se alarmar com aquelas palavras, não aceitar essas palavras, fala de uma forma mais clara. E é interessante nessa nossa jornada, nesse nosso caminho de evolução, um dos pontos do crescimento que a gente está tendo, do crescimento espiritual que a gente está vivendo, é quando a gente deixa de ouvir o que as pessoas dizem sobre a gente. Isso é libertador. Quando a gente não quer mais saber o que a pessoa fala sobre a gente, ou fala da gente, ou fala com a gente, liberta a gente. Nesse processo, nessa jornada de autoconhecimento, o que é o autoconhecimento? A gente se conhecer, a gente fazendo uma análise clara do passado, do que a gente fez, das nossas atitudes e condutas, e tentar ser alguém melhor, ressignificar isso para uma coisa melhor, para que as novas oportunidades e situações que a gente venha vivenciar, a gente venha ter uma outra postura, uma postura melhor, né? E quando a gente entra nesse processo de despertar da consciência, né? Porque é um despertar, a gente está despertando de várias coisas. Quando a gente entra nesse entendimento, nesse processo evolutivo, a gente começa a não se importar pelo que as pessoas falam. Não tem mais peso, sabe? E estudando agora sobre mentes e mentalidades e psicologia, eu tenho entendido, e o professor até comentou sobre isso também, que quando as pessoas falam da gente, elas não estão falando da gente, elas estão falando sobre elas. E é muito interessante quando, vou dar um exemplo, que são exemplos que eu vivencio, né? Quando eu entrei na academia, eu tive críticas, sabe? Em vez de as pessoas apoiarem, quem já estava na academia me apoiou, né? Colegas que já faziam parte, já estavam naquele meio, já me apoiaram. Mas quem não, pessoas próximas a mim me criticaram. Sabe por que elas me criticaram? O problema não era eu, o problema era elas. Elas não iriam para a academia, elas não iam ter a capacidade, a disposição, a vontade, o domínio próprio de se incentivar todos os dias a fazer uma coisa nova, porque o corpo acomoda, né? A gente já entendeu que a nossa mente quer conforto, o nosso corpo quer conforto. E fazer uma coisa que a gente não está adaptado, isso gera um desgaste, né? E eu vim entender isso, sabe? Que não, essas pessoas, elas estavam falando para mim, mas não era sobre mim, era sobre elas. Elas não conseguiriam isso, elas não iriam viver isso. Tanto é que eu já estou há quase 2 anos indo quase todos os dias da semana. Eu só não vou realmente todos os dias da semana quando não dá, mas na grande maioria das vezes eu vou 5 vezes na semana. E essas pessoas que falaram de mim continuam na mesma coisa, engordando, com dores nos joelhos, nas articulações, com uma alimentação péssima, com um semblante horrível, porque elas não querem se cuidar. Muito interessante isso, né? Isso em todas as áreas da nossa vida, todas. Eu conheço pessoas próximas a mim, né, que mudaram o tom de cabelo para um tom parecido com o meu. E eram pessoas que adoravam o meu tom, mas não tinha coragem. E elas falavam isso. Eu acho lindo, mas eu não tenho essa coragem. Estou há anos na minha vida sendo loura, não tenho essa coragem. Aí eu sempre falava de mim. Olha, eu passei anos da minha vida também sendo loura. E depois que eu entrei nesse tom de cabelo, eu adorei. A gente se readequa, a gente se inova, né? Assim como eu encontro pessoas na rua, várias vezes já aconteceu isso, recentemente aconteceu de novo, de me pararem para perguntar qual o número da tua tinta, porque se identificam. Então, a gente vê que tem pessoas que
que se aproximam porque querem mudança também, e tem pessoas que te criticam porque elas não conseguem fazer a mudança. E quando a gente entende isso, a gente vê que a gente nunca precisa dar esse peso às pessoas, porque não é sobre a gente, é sobre elas. Elas estão passando por isso, elas têm essas questões, elas têm esses problemas, elas não querem dar o primeiro passo. Elas preferem viver uma vida da maneira que estão do que dar o primeiro passo. E eu só estou dando um exemplo, existem vários. Quando eu lancei o canal, logo assim que eu fiz o primeiro vídeo, um dos primeiros vídeos que eu fiz, um outro canal pegou o meu vídeo e repostou, porque eu falei de um sonho que eu tive. E foi um sonho muito claro para mim, muito específico. E eu achei muito interessante porque falava do final dos tempos, do arrebatamento. E eu quis registrar aquilo, sabe? E eu gravei esse vídeo falando. E uma pessoa que convive comigo viu que esse vídeo foi repostado e veio me criticar como se eu tivesse feito uma coisa errada. Essa pessoa ainda falou assim pra mim, eu não esqueço que ela falou assim pra mim: quem é você pra falar em nome de Deus? Aí eu falei assim, mas eu não tô falando em nome de Deus, eu nem precisava ter me justificado também, né? Hoje eu penso nisso. Mas eu falei assim, eu não tô falando em nome de Deus. Eu contei um sonho que a Bíblia também fala sobre. Pode ter sido uma coisa do meu subconsciente, como pode ter sido uma revelação particular para mim, eu não sei, eu só quis fazer um registro. Aí essa pessoa continuou, você não é ninguém para falar da palavra de Deus. Aí eu falei assim, ninguém é suficiente, maravilhoso, perfeito, santo, ao ponto de falar da Bíblia. Mas o diálogo é essencial, né? E depois, estudando, eu fui ver que aquilo não era sobre mim. Era sobre essa pessoa, que ela não ia ter a capacidade de fazer vídeos. Ela não ia ter a capacidade de pegar um celular, botar de frente e falar o que ela pensa, o que ela acha, o que ela sente, o que ela vive, o que ela tem estudado, o que ela tem errado, o que ela tem acertado. Ela não ia dar essa cara a tapa, porque ela se acha perfeita demais para isso. E as pessoas que se acham muito perfeitas, têm um ego muito inflamado, geralmente essas pessoas não vão fazer isso. Porque tem que ser humilde a dar cara a tapa, tem que ter humildade, né? Para receber críticas. E eu agradeço muito a Deus, porque aqui no canal as pessoas falam comigo com muito carinho, sabe? Falam comigo ou por identificação, porque eu acho que isso acontece de verdade na nossa vida. A gente tem a troca, né, da energia, essa identificação real e sincera. As pessoas se conectam com o que a gente fala, isso é muito positivo. E quando alguém fala uma coisa que tenta ou me ferir ou fala uma palavra mais dura, primeiro eu tento refletir no que a pessoa falou, né? E depois eu entendo que não é sobre mim, é sobre o que a pessoa está vivendo, é o momento dela. Isso também é legal para a nossa reflexão, né? Mas hoje eu já entendi que não é sobre mim, sabe? E durante um tempo da minha vida eu tinha uma pressão muito grande, né? Em ter que ser perfeita, em ter que fazer tudo certinho, por eu ser filha única, a minha vida toda eu sempre procurando fazer tudo correto, né? E quando a gente se desvencilha disso e vê que tá todo mundo no mesmo barco, as coisas fluem melhor, né? E quando eu comecei a entender, e eu nem sei quando eu comecei a entender isso, mas eu comecei a entender de um tempo para cá, acredito eu, conforme eu fui estudando e me conhecendo, porque é muito importante a gente se conhecer. Se a gente não se conhece, a gente não sabe para onde a gente vai, o que a gente quer. Então, quando a gente começa a se conhecer, as coisas vão mudando. E nesse processo de mudança, a gente não se importa mais com o que as pessoas vão falar, porque não tem importância. Eu estava fazendo uma pesquisa, várias passagens na Bíblia falam sobre isso. E fala assim, no Antigo Testamento, Deus fala assim, você não sabe quem eu sou e não conhece a minha palavra, então por que você está se importando com o que estão falando? Coisas assim, sabe? Então, assim, Deus é o maior psicólogo que existe e já existiu. Porque tudo que a gente estuda hoje já existia. Deus já havia falado em algum momento, em alguma passagem, inspirando alguém para escrever aquilo. E depois em Isaías e Eclesiastes e Provérbios também, falando com outras palavras a mesma coisa.
Por que que você está se importando com essa palavra? Por que que você está se importando com essas pessoas? Por que que você se importa com o que eles dizem a teu respeito? Você não sabe quem você é? Você não sabe o que você quer? Bem claro, sabe? Você já não segue a minha palavra e tem a conduta com que... Tudo falando, conversando, assim, gente, esse vídeo tem que ser feito. Porque a gente tem que falar sobre isso. É importante que a gente venha falar sobre isso. Se você hoje se importa com o que as pessoas falam sobre você, ou o que você acha, porque também tem isso. Às vezes as pessoas estão vivendo o rolê deles, não estão nem aí pra você. Mas você tá achando que essas pessoas estão falando sobre você. E às vezes não estão. Então, se é uma dúvida existencial tua, não se importe. E se for algo concreto, que você sabe que a pessoa está falando, também não se importe. Porque essas pessoas não têm importância. Primeiro, porque elas não estão falando sobre você. Elas só estão te usando como arquétipo para falar sobre elas. Sobre o que você é que elas não vão conseguir ser. Ou que elas querem ser e não conseguiram ainda. Entendeu? Por um outro lado, eu vejo que eu estou impactando de uma maneira muito positiva as pessoas ao meu redor, sabe? A filha da minha prima, ela foi minha dama de casamento, hoje tá um mulherão maior do que eu, incrível, né? E a gente conversando, eu falei pra ela sobre a academia, que eu havia entrado e tava gostando, mostrei, né, parte do corpo que já tava vendo resultado. E ela entrou. E hoje ela toda animada, me manda... E tipo, deve ter no máximo 15 dias que ela entrou. Mas pra ela já tá vendo resultado, né? Eu levei 7 meses pra ver resultado, ela já tá vendo resultado. E é legal isso, esse incentivo. E ela já tá tomando o pó, o shake, não sei o que, já tá, sabe? Já tá se envolvendo nesse ambiente e tá gerando energia, tá gerando conhecimento para ela numa área nova, tá gerando novas amizades, novos ambientes. Isso é muito legal. E o corpo tá tendo resultado. Ela já falou, já tô dormindo melhor. E me mandou um áudio toda animada, falando, eu quero ir aí, porque nós moramos em bairros diferentes aqui no Rio de Janeiro. Ela mora 40 minutos, 40 não, meia hora distante de mim. Mas não chega a ser longe, de carro é bem pertinho, mas assim, é um pouco mais distante. E ela falou assim, poxa, e a gente treina na mesma rede de academias. Aí ela falou assim, poxa, aqui é sempre muito cheio. E como eu moro num bairro pequeno, e no meu bairro tem 3 academias dessa rede, então fica mais tranquilo de se treinar. Aí eu falei pra ela, poxa, aqui onde eu treino é super tranquilo, porque tem 3 aqui é pequeno, né? O bairro é pequeno, então não lota, né? Uma academia lotada, né? Até nisso eu gosto, me agrada por isso, porque é um ambiente mais tranquilo pra mim. E por ser um bairro pequeno, as pessoas se conhecem, sabe? Semana passada, não, essa semana, foi. Tem um coroinha, bem coroinha, ele falou que tem 70 e poucos anos, coroinha mesmo. E eu treinava, ele me conheceu numa outra unidade quando eu ia com meu filho treinar. E ele achava um absurdo o meu filho, eu ser mãe daquele menino maior do que eu, de barba, aquela coisa. Eu já até postei foto do Matheus aqui. E ele também é tricolor como eu. E aí ele chegou e falou assim, poxa, eu nunca mais te vi. Aí eu comentei, eu que nunca mais vi o senhor. Aí ele riu, não, porque eu tô vindo de manhã. Aí ele, cadê o menino? Né? Aí eu falei assim, o menino tá em casa, tá trabalhando, que ele trabalha em home office, ele também tem um canal aqui no YouTube, mas ele é famoso no nicho dele, né? Porque é um canal monetizado, de gamer, né? Então ele edita, faz essas coisas, então ele fica a maior parte do tempo editando. E ele conversando comigo, e é legal. Onde eu iria encontrar aquele senhor, que eu nem lembro o nome dele, que eu sou péssima com nomes, eu sou muito boa em fisionomia. E ele me vê, ele já me encontrou na rua, ele parou pra falar comigo, eu tomei um susto. Eu falei assim, caramba, vou ser assaltada aqui. Era ele me cutucando. Sabe, é um senhorzinho, mas tá ali, sabe, no meio de várias pessoas de várias idades diferentes, né? E tava ali, começou a falar do nosso time, do Fluminense, que ia jogar. Vou jogar essa semana, não sei o quê. Sabe, essa troca. E de alguma forma, eu contagiei a filha da minha prima, minha prima também, né? A filha da minha prima, pra entrar numa academia. Agora, a minha prima, a mãe dela, tá vendo a gente, tá animada, está querendo entrar também. Então, assim, se a gente pode ser um agente positivo, saudável, para contagiar de uma maneira plena, boa e agradável alguém, vamos ser essas pessoas. Agora, se for para falar palavras ruins, que vai ferir, que vai magoar, que vai, sabe, deixar a pessoa para baixo, cala a boca, não fala nada também.
Tem isso também, a gente tem que se analisar. A autoanálise também serve para isso. Eu procuro ter muito cuidado em só dar a minha opinião quando as pessoas realmente perguntam. Eu sempre tive essa característica, sabe? Mas hoje eu tenho muito mais cuidado, porque eu sou muito sincera no que eu falo. Eu sou extremamente sincera ao ponto de ferir alguém com a minha palavra. E a gente já entendeu que a palavra tem poder e que a palavra fere. Então, quando eu falo alguma coisa que alguém me pergunta, eu falo, você quer mesmo saber? Porque eu tenho uma opinião muito específica sobre isso. Ou se eu não tiver, eu falo assim, eu acho que é isso, mas eu não tenho certeza. E a gente tem que ter esse cuidado para não ferir, sabe? E hoje eu procuro ter esse cuidado. Se eu não for ser uma bênção na vida da pessoa, eu vou ficar na minha. Mas se a pessoa quiser muito a minha opinião, ou porque confia em mim, ou porque quer a minha opinião, porque não tem ninguém para conversar, eu vou tentar falar da melhor forma que amplie a mentalidade daquela pessoa para que ela venha refletir, melhorar, entender e que ela venha se entender e saber o que ela quer, né? Hoje aconteceu uma coisa que nunca aconteceu comigo. E eu sempre tenho esse cuidado. Muito interessante isso, eu quero deixar isso aqui registrado também. Sempre quando alguém me pergunta alguma coisa, eu dou justificativa daquilo, sabe? E eu tô vendendo uma coisa específica minha pelo OLX, que eu não quero mais aquilo. Simplesmente eu não quero. E eu já decidi já há um tempo que eu não queria aquilo. E eu tava tirando fotos hoje. Aí a minha mãe chegou pra mim e falou assim, ué, você vai vender isso? Eu falei assim, vou. Ela, por quê? Aí eu simplesmente falei assim, porque eu quero. Eu poderia ter falado, eu quero por causa disso, disso, disso. Eu quero porque... Não, gente, é porque eu quero. E eu respondi e falei assim, caramba, eu tô evoluindo. Porque eu não preciso dar justificativa de algo que já está determinado que eu vou fazer. Eu não fui grossa, eu não fui rude, eu não tratei mal. Eu simplesmente respondi uma pergunta que ela fez. Ela entrou no meu ambiente, no meu quarto, ela viu, ela invadiu, né? Não invadiu, mas de alguma forma, vocês estão entendendo, né? O que eu tô querendo dizer. Ela veio, eu não fui até ela falar. Se eu tivesse ido até ela falar, eu tô pensando em vender isso, não sei o que, né? Aí ela poderia me perguntar por quê, né? Essa curiosidade. Mas eu simplesmente falei, porque eu quero. E é por isso, é porque eu quero. Não precisa de justificativas. Quando a gente se liberta de não precisar se justificar para as pessoas, quando a gente se liberta, que a gente não precisa estar sempre na defensiva, se justificando, falando detalhes, sendo certinha, tendo que ouvir a opinião do próximo. Não, não. Hoje eu quero muito mais ouvir a palavra, a Bíblia. Eu quero muito entender o que eu não entendo hoje, ter mais conhecimento, porque eu vejo que claramente é um manual para mim de algo que eu quero seguir. E paralelo a isso, eu não quero me importar com a palavra, com a opinião das pessoas, a não ser que eu pergunte. Porque a gente tem pessoas que a gente pergunta naturalmente, que a gente é mais propenso, né, a confiar, a querer argumentar, a dialogar. Tem pessoas que a gente tem isso. Mas quando a gente não tem que perguntar. E a gente também não tem que ouvir, a gente não tem que dar essa abertura. A gente tem que se posicionar. Depois que a gente se posiciona, e com carinho, com educação, com respeito mútuo, não é nada agressivo, sabe? Eu não tô aqui falando pra gente ser agressivo e romper com tudo, não, que sair quebrando tudo, não é isso. Só tô falando que a gente precisa botar limites e entender quem a gente é nesse rolê. Quando a gente se entende, quando a gente sabe, tudo muda. Quando a gente aprende a dizer que não, porque não, eu não quero. Por quê? Porque não. Pronto, tudo mudou, tudo melhorou, tudo deu certo. E eu espero que essa minha reflexão de hoje, que eu falei várias coisas aqui, exemplifiquei bastante, venha fazer algum sentido pra você. Escreve aí, me diz o que você acha, diz se eu tô errada, se eu tô certa. Mas eu acho que é bem por aí, né? Um beijo.